Entender como é que eu cheguei no tema das leis morais. Quando eu ofereci o tema para o André, o livro que me veio à cabeça foi As Leis Morais. Não sei se vocês lembram desse livrinho espírita, que ele tem verde, rosa. E também me veio à mente um livro chamado As Leis Morais na Atualidade. Não sei porquê, eu esqueci completamente que no Livro dos Espíritos tinha as leis morais. E aí, preparando a palestra, buscando historicamente quem foi o autor do primeiro livro das leis morais, eu falei, nossa, está tudo descrito aqui. E aí, lá no fundo, chega a espiritualidade e fala, pesquisa no Livro dos Espíritos. Eu tinha esquecido completamente do Livro dos Espíritos. E aí eu passo a manhã de ontem entendendo a profundidade que é as leis morais no contexto do Livro dos Espíritos, que é um livro base para todos nós. Então, todo espírita, eu convido a conhecer o Livro dos Espíritos. E eu falo que o Livro dos Espíritos, para muitos de nós que buscamos a causa das coisas, aqui vão estar as respostas que Kardec fez de uma forma muito inteligente para os espíritos e eles o responderam. E é aqui que eu começo entendendo mais a inteligência que está por trás das perguntas de Kardec aos espíritos naquele contexto específico. Então, quando eu passo aqui, na sequência, eu vou entender que as leis morais, são várias leis morais, mas nós vamos nos ater hoje à lei natural. E eu já vou explicar porque ele está falando da lei natural e a lei de Deus. Então, vai ser da questão 614 até a questão 648. Mas, no decorrer do processo do livro, nós dividimos o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte são as causas primárias, que tem a ver com o livro A Gênese. A segunda parte, o Mundo dos Espíritos, que vem ali na resposta do Livro dos Médiuns, essa explicação espiritual. E a terceira parte são as leis morais, que a gente consegue fazer uma conexão muito interessante com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está tudo conectado. Nós podemos colocar aqui que são 12 leis morais e nós vamos nos ater, na palestra de hoje, à primeira lei, que é a lei divina e a lei natural. E, no decorrer, quando a Temis falou, eu achei que eu ia findar de alguma forma, não sei como, as 12 leis na palestra de hoje. Mas eu só consegui ficar na primeira lei. Tão complexa ela é. E ela traz os conceitos mais simples da nossa vida. Mas por ser mais simples, se tornou muito complexo para mim. Porque automaticamente são aquelas perguntas que a gente faz de bem e mal, que a gente escuta desde as nossas primeiras conexões com a religiosidade, do céu e inferno, do bem e do mal, das pessoas que fazem coisas erradas, da questão do que é certo, do que é errado. E aqui eu vou trazendo depois, na segunda palestra, que é a parte 2, que eu vou estar aqui semana que vem também, eu vou falar sobre a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, e aí vou tentar chegar na lei de conservação. Mas nós vamos começar aqui sobre o conceito do que é moral nos dias de hoje. É tão complexo falar sobre o que é moral, porque nós começamos a colocar a moralidade de uma forma muito relativa. E o primeiro capítulo, e a primeira parte da lei natural vai falar dessa moralidade como algo imutável. Mas vamos lá, um estudo de caso? Vamos tentar entender por que essa lei moral. E aí eu vou trazer basicamente para vocês aqui uma situação muito específica que nos faz pensar sobre a moralidade. E aqui tem um caso. É uma cidade aqui nos Estados Unidos, uma universidade americana. E os personagens centrais dessa história, os personagens centrais dessa história é uma adolescente, ali no college, nos seus 18, 19 anos. É um pai
pai, que é um juiz, e uma mãe religiosa. Esse adolescente deixa uma carta. Ele entra na universidade e deixa uma carta. Os experimentos com embriões humanos seriam contra a vida e contra Deus. A universidade possui autorização legal e a aprovação dos comitês de ética, mas há acusações públicas de falhas éticas nesse processo ainda não comprovadas. O que ele fez? Ele entrou na universidade e quebrou os equipamentos e deixou essa carta lá, falando que era contra a pesquisa com embriões. E eu falo, como eu gosto de cachorro e etc., né, também tem toda uma questão ali que envolve pesquisa com animais, mas eu entendo, se tem uma aprovação de um comitê ético, eles têm autorização legal para fazer isso. O jovem, ele tem um histórico de traços de impulsividade e episódios depressivos nos últimos 18 meses, sem antecedentes criminais, bom desempenho escolar até o último semestre. Teve uma grande repercussão na mídia o caso, os grupos religiosos chamavam de herói da fé, os ativistas pró-ciência o acusaram e a opinião pública pressiona por punição exemplar e ressarcimento da universidade. A gente está falando de um filho, de um pai que é juiz. E aí entra o pai, defende que deve ser cumprida a lei. Teme a suspensão e o impacto na sua própria carreira, caso ele não tome essa decisão. A mãe, uma líder religiosa, apoia publicamente o filho em privado e reconhece que a ação nasceu do sofrimento, e em privado ela entende que essa ação dele nasceu de um sofrimento psíquico, que ele não tinha essa fé tão forte. E aí o caso vai para a opinião pública. E a palestra vai começar nesse cenário, nessa concepção do que é moralidade, no nosso lugar de pai, de mãe, de muitas vezes, né, receber as notícias hoje nas mídias sociais. Recentemente nós tivemos um caso que teve toda uma motivação de um jovem, e esses casos vão estar o tempo inteiro na mídia. E a nossa opinião do que é certo e errado, muitas vezes vai ficar aquém da nossa evolução no planeta Terra. E quando eu vou seguir aqui, nós vamos começar a entender que o conceito de moral, ele faz parte da filosofia como um todo. Quem gosta de estudar filosofia vai entender que todos os filósofos na história da humanidade perguntam o que é a moral. O que é essa moralidade humana? Então, Sócrates já dizia que a moral começa no conhecer-te a ti mesmo, que tem a ver com a nossa consciência, que já responde uma das questões que tem nesse capítulo. Platão, a moral é desejar o bem enquanto bem, o bem para si e o bem para todos, que também está condizente com o que fala o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Aristóteles, ele fala que a moral é a virtude por hábito, meio termo, prudência na situação concreta. Quant à ação moral por dever, lei em si, não por interesse. Ela é o juiz, né? Então, eu não posso colocar os meus interesses pessoais, porque eu costumo dizer que a lei, ela só é válida enquanto está na vida do outro. Quando vem para o meu interesse pessoal, eu começo a relativizar ela cada vez mais. Então, desde que não seja com meu filho, né? Eu denunciaria meu filho por algo de errado que ele tenha feito e quebrado a lei, então essa lei se torna relativa neste momento, porque tem uma proximidade emocional com a situação. E Nietzsche, né? E Nietzsche é uma grande questão da filosofia, porque Nietzsche não acreditava em Deus, e eu lembro de estudar Nietzsche quando eu fiz a faculdade de psicologia. Ele era o grande incógnita, porque eu achava ele extremamente inteligente, e eu, como espírita, estudando psicologia, eu achava muito ruim ele não acreditar em Deus. Mas ele vem dizer, né, sobre essas críticas das moralidades herdadas. Foi o que nós aprendemos no decorrer da história e a necessidade de exame crítico dessa relativização da moral. E aqui nós vamos começar a entender quais são as perguntas que Kardec faz aos espíritos neste momento. E a pergunta número 1, ela precisa ser contextualizada nesse contexto. Porque a primeira pergunta é: o que se deve entender por lei
natural? E para eu entender essa pergunta de Kardec, eu vou ter que entender o seguinte. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito no século XVIII. E eu até coloquei umas datas aqui, porque eu não sei vocês. Mas eu me localizo mentalmente quando eu coloco as datas e eu acho que eu já estive em algumas guerras mundiais. Porque eu preciso localizar quando acontecerão as guerras. Alguém é mais assim? Eu preciso entender assim, a Primeira Guerra Mundial foi nessa data, então antes disso aconteceu isso. A Segunda Guerra Mundial foi nessa data, então aconteceu esses fenômenos sociais históricos. Então eu começo a localizar os acontecimentos científicos, políticos, filosóficos baseados nas guerras. Mas aí nós vamos nos dizer aqui que em 1687 foi a primeira lei, né, que a gente está falando da lei da gravidade, que é a lei de Newton. 200 anos do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos. Aí vem o Livro dos Espíritos e depois vem toda uma pesquisa sobre as leis naturais, que aí vem as leis de Darwin, que é no mesmo período de Kardec. Então, quando Kardec está perguntando sobre a lei natural, ele está dentro de uma época onde a ciência estava dizendo o que era ciência natural. E aí ele vem perguntar para os espíritos. E aí quando os espíritos vêm trazer a resposta, aí vocês vão entender o tanto que o espiritismo está conectado com o momento científico da época e o tanto que isso perdura ao longo dos anos, porque é uma lei que a gente vai falar que é uma lei imutável. Então, qual a primeira pergunta? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Pronto. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou o que não deve fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei natural é a lei de Deus. Lei natural é a organização das galáxias, é o lugar onde está o Sol, é o lugar onde está a Lua, todos os planetas. Então, tem toda uma organização nesse fenômeno, é o desenvolvimento dos mares, das plantas, de todo esse movimento. E aqui nós estamos falando que Deus tem um dedo ali. Mas tem um caos. Os animais comem outros animais, existe meteoro o tempo inteiro. Então, ele está falando de uma perfeita organização, mas ainda existem os grandes problemas dessas leis naturais. A lei de Deus, essa lei natural que rege as nossas galáxias, que rege todos os mundos, que rege tudo aquilo que não foi construído pelo homem, ela é eterna? É para sempre? Vai mudar isso aqui? Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí eu vou precisar fazer uma pausa. Porque eu acredito que eu, como vocês, nós desenvolvemos a concepção de Deus como uma pessoa. Nós buscamos personificar Deus. Nós buscamos trazer a questão de Deus como um homem. É tanto que nas religiões é muito comum juntar Jesus com Deus. Nesse lugar, algumas religiões específicas. E é aqui que nós, espíritas, temos que fazer uma pausa e falar. Não dá para personificar Deus em nenhum momento. Se eu não consigo personificar Deus, trazer a ideia de um homem que está ali criando algo, construindo algo, eu vou para a ideia de algo mais fluido. Mas o fluido tem que ter corpo na minha cabeça. E aí eu fico num vácuo. Porque cadê esse Deus na minha cabeça? Cadê essa sensação? E aí é claro que eu fui tentar pesquisar na ciência, e eu me lembro, ainda jovem espírita, tentando entender como é que a ciência ia explicar o fluido cósmico universal e o ectoplasma. E aí eu me lembro que quando a ciência começou a fazer as primeiras pesquisas de plasma, de coisas muito sutis em termos de matéria, eu falei, estamos caminhando. E ali eu entendi o tanto que nós não conseguimos ainda abstrair a concepção de Deus. Então, o que é certo aqui, eu acredito que para todos nós,
nós não conseguimos entender na nossa cabeça Deus. Que nós ainda buscamos Ele como o Deus, aquele que parece que na nossa cabeça é uma pessoa. Mas a gente está falando das leis naturais, de uma criação. E aí ontem, essas perguntas que eu estou fazendo aqui, eu fiz para o Heitor. Né? Meu marido viu. Eu falei assim, deixa eu testar aqui com uma criança de 8 anos, algumas perguntas, para ver se o pessoal lá da Casa Espírita vai entender. Porque é um tema tão complexo que eu falei, vai dormir todo mundo na minha palestra. Eu pensei, a primeira coisa, vai dormir. Então vamos lá fazer as perguntas para uma criança? Deixa eu ver qual vai ser a resposta. E aí eu perguntei, Heitor, é eterna a lei de Deus? É claro, Deus não muda. Né? Deus não muda. E aí eu fui trazendo essa complexidade. Fiz as perguntas mais fáceis para ele, mas eu queria entender se isso estava dentro da gente de alguma forma. E aí, no final da noite, eu peguei a Bíblia, né? Espíritas, nós lemos a Bíblia, lembra disso, né? Várias passagens estão ali na Bíblia. E o que eu fui fazer com ele? Ler a Gênese, a criação do mundo. E é muito interessante ler lá no início da Bíblia, porque ele vai colocar a Bíblia e Deus criando a cada dia uma coisa. Né? Primeiro ele cria o dia e a noite. Depois ele cria e assim Deus foi criando. E aí eu tive que agora entender por que nós ainda personificamos, porque parece muito simples na nossa cabeça Deus criar um dia após o outro e no 7º dia ele foi descansar porque ele criou tudo. E já espírita eu entendi que são séculos e séculos e séculos, décadas de construção do que seria essa concepção da Terra. Só da Terra. Então, é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. Poderia Deus ter escrito, né? Poderia Deus, numa certa época, prescrever aos homens algo que lhe proibisse em outras? Deus poderia ter escrito uma regra, uma lei, a lei da gravidade. Então, agora, nessa década aqui, vai existir uma lei da gravidade, mas na outra época não vai existir mais a lei da gravidade. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis. E aí nós vamos entender a diferença, porque em cada país existem leis que se diferenciam de muitas situações. Então, para nós brasileiros, dentro da cultura americana, sem compreender, por exemplo, a Constituição americana, a gente vai trazer a relatividade das leis. E se eu mudar para um país muçulmano, em outra região, essas leis vão modificar também. E a minha cabeça vai começar a ficar confusa, porque aí eu vou ter que seguir as regras daquele lugar e muitas vezes eu vou me perder do que é certo e errado. Mas eu tenho que sempre lembrar que essas leis podem se modificar em algum momento. E aqui, fazendo um resumo de 3 perguntas. As características fundamentais do conceito de lei natural. Eterna e imutável, sempre presente nas nossas vidas. Ela regula a harmonia do universo como um todo. Então, a gente não consegue ainda ter essa concepção de lei natural. E é a base da moralidade do progresso humano. Da compreensão do que é lei natural, eu vou conseguir chegar ao que é lei moral. Se eu não fizer esse caminhar, aí eu vou relativizar tudo. E é muito comum no campo psicológico, principalmente a psicologia, eu costumo falar que é uma das ciências, que muitas vezes tem um quê de relativizar o comportamento humano. Mas eu vou colocar um aspas, que é não relativizar, é tentar entender. E aquele primeiro caso que eu trouxe aqui, do adolescente com 19 anos, entrando numa universidade, quebrando algo e tendo pais que estão em posições de liderança, um a serviço da justiça e outras a serviço das leis de Deus, é aqui que vai começar a vir o que tem por trás desse movimento como um todo.
E são nessas situações que eu acredito que ninguém aqui está imerso, né? Ninguém aqui faz parte disso. Assim, tem uma situação com uma pessoa próxima e agora eu vou precisar tomar uma decisão sobre isso ou dar uma opinião sobre determinado contexto. E aqui nós vamos, seguindo para as próximas perguntas. Qual é a abrangência? Em que abrange as leis divinas? Concerne a outra coisa que não apenas a conduta moral? Todas as leis da natureza são divinas. Então, a conexão da lei da natureza tem que ter moralidade. Visto que Deus é o autor de todas as coisas, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. E aí ele já começa a ir para o contexto de trazer as leis naturais para que a gente possa internalizar o certo e errado de uma forma natural dentro de todos nós. É dado ao homem, nós, nessa vida. E aí, para eu entender isso aqui, não dá para não entender a reencarnação. Para eu entender a lei natural e a lei moral, eu preciso entender que nós estamos em constante evolução nessa Terra, nessa concepção de mundo, de planeta Terra, de prova e expiação. Então, a Terra evolui por si só, e aí eu não posso desconsiderar que a Terra está evoluindo, mas ainda é a Terra. E eu preciso entender que existe vidas em outros planetas, em outras concepções, que nós não podemos ser os únicos a existir nessa imensidão de galáxia. A gente compreende isso aqui, né? Os espíritas, eu acho que está na mesma página nesse sentido. E aí, tem uma pergunta, que eu tenho também uma criança em casa, que todos os dias me pergunta por que não se fala sobre os ETs. Por que a ciência não fala sobre os extraterrestres com mais claridade? E aí vem essa pergunta. É dado ao homem aprofundar em umas coisas e em outras não? Sim, mas uma única existência não é suficiente para isso. Então eu tenho que falar para o Heitor assim, Heitor, talvez nessa vida ainda vai ficar obscuro a concepção de vida extraterra. E aí ele tem certeza que na área 51, aqui nos Estados Unidos, eles já sabem a verdade e não querem nos contar. Tá rápido? O número de cada questão. Ok. Tá. E eles não querem nos contar nesse sentido. Então ainda não temos a verdade ainda sobre todas as leis naturais. Essa é a grande questão. As leis, questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. Resposta dos Espíritos. E aqui vem a questão de que eu tenho certeza de tudo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho certeza absoluta dessa verdade. Isso aqui não vai mudar. E aí a gente está falando de concepções de leis. Esse lado aqui é o que está certo. Essa visão política, filosófica, é a única correta na humanidade. Tem tanta coisa que não é permitido que a nossa compreensão humana possa entender. Se nós ainda, tendo Deus na nossa vida, ao longo de todos os nossos anos, nós ainda não conseguimos entender essa concepção de Deus longe do aspecto humano, tem muita coisa ainda que nós precisamos estudar. Mas os espíritos, continuando, Kardec é muito curioso. E eu adoro as perguntas que ele faz, porque ele traz uma curiosidade nele, que é a curiosidade nossa. E aí a pergunta que eu faço para muitos de vocês é, qual é a curiosidade que vocês têm pela vida?
Porque muitas vezes nós estamos curiosos pelos outros. Eu acredito que muitos sabem muito mais o que os políticos fazem, os blogueiros fazem, quem eu acompanho no Instagram, quem eu acompanho no processo, eu sei muito mais do que acontece na vida das pessoas em si, do que na concepção de vida, dos porquês da vida. E aí ele deixa um pouquinho mais complexo. E nós vamos para a segunda parte, porque ele coloca assim: primeiro eu vou entender, na parte 1 do capítulo Lei Divina ou Natural, os caracteres da lei natural, as características da lei natural. Na parte 2, Kardec fala: agora eu quero entender a origem do conhecimento, de onde começa essa origem da lei natural. Por que que Darwin, em determinado momento, quis entender sobre a evolução dos seres, a progressão dos animais? Por que que ele foi lá pesquisar todo esse processo? De onde dentro dele veio essa curiosidade? E muitas vezes nós deixamos de ser curiosos, né? E deixamos a cargo de algumas pessoas. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos os homens podem ter contato com a lei de Deus? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E tudo bem, porque é difícil. Não é fácil. E aí eu vou entender o meu nível de imperfeição, o meu nível de desconhecimento intelectual. E um exemplo para quem tem criança, e também para quem é adulto, que eu trago muito também na concepção para o Heitor, eu explico para ele assim: qual que é a sua missão na Terra? E isso eu dei numa palestra quando eu tinha 15 anos. É evoluir nas asas do amor e da sabedoria. Então você é como um pássaro na existência. Tu tem que sempre equilibrar esses lugares. Se eu estou só amando, a minha asinha da intelectualidade está ficando aqui para trás. O pássaro não vai andar. E aí é onde a gente traz a necessidade da criança e de nós todos continuarmos estudando. E muitas vezes, aí eu vou até trazer uma questão assim, principalmente no que concerne a nossa concepção de onde nós somos, brasileiros. Ainda nós temos um número muito grande de pessoas analfabetas, que não sabem ler e nem escrever. Então, essa evolução do contexto, então, por exemplo, quando eu falo, todos podem conhecê-la, mas de que forma uma pessoa que ainda não sabe ler vai conseguir entender a complexidade, muitas vezes, do estudo? E aí, tem uma grande pegadinha, principalmente para quem é espírita, que o espiritismo é uma religião que estuda muito. E muitas pessoas se afastam do espiritismo pela dificuldade que tem de estudar. Que fala assim: essa religião está muito difícil para mim. Eu não quero frequentar. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que ler. Eu vou ter que compreender. E aí o nosso convite é: tem que evoluir. Essa concepção de amor, quando nós não entendemos o porquê que foi construído, e aí quando a gente fala de bem e de mal, que é uma das questões que vão vir aqui à frente, se eu não entendo por que foi construída essa concepção, rapidamente eu abro mão e começo a trazer os meus próprios julgamentos. Então, quando eu não entendo os porquês das construções, eu abro mão disso. E aqui nós vamos para a questão 620. Antes da sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois da sua encarnação? Então ele pergunta para os espíritos. Então, peraí. Lá no plano espiritual, eu tinha mais compreensão do que eram essas leis, eu conseguia enxergar com mais clareza tudo isso que está tão obscuro aqui na minha vida hoje? Ele a compreende, segundo grau de perfeição a que chegou, e dele conserve uma lembrança intuitiva. Aí vem a pergunta que eu fiz para o Heitor. Lembra
Era essa pergunta aqui que eu estava querendo testar. Será que tem aqui uma intuição dessa concepção de lei natural? E aí nós vamos entender que há décadas e décadas nós temos uma compreensão de deuses na nossa humanidade. Então, essa lei divina, que é o Deus Sol, que é o Deus Lua, é natural em todos nós. Só que ainda somos espíritos em evolução e quando reencarnamos, dependendo do ambiente que a gente reencarna, é tirada essa possibilidade de ter a clareza por nós mesmos. E aí vem aquela pergunta básica do Livro dos Espíritos, que eu falo que tem 2 perguntinhas do Livro dos Espíritos que são bem curtinhas. Questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? E a resposta, o Heitor acertou. Vai lá. Qual é? Na consciência. O Heitor falou na minha cabeça. Na consciência. Que consciência é essa? A minha consciência é diferente da sua. E aí eu vou precisar abrir várias camadas, conforme o nível de consciência que nós temos. Nível 1, nível 2, nível 3. Se eu fizer uma pergunta a nível de moralidade para uma pessoa que teve 0 contato com conceitos religiosos, sobre as leis de Deus, sobre as leis naturais, e uma pessoa que teve muito contato com esse processo, é diferente a resposta pelo nível de consciência. E aí, Kardec vai e pergunta de novo para os espíritos. Questão 621A. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Aí os espíritos respondem. Eles a esquecem. Nós esquecemos. Vai ter que ser revelada de novo. Por quê? Porque ele está aqui antecedendo quem? Os profetas. Então, peraí. Se a gente tem uma concepção de natural, para que a vinda de Jesus? Para que a vinda de outros líderes religiosos? Para que Ryan está aqui falando na palestra de hoje? Para que escrever o Livro dos Espíritos? Se é natural, se está dentro da gente. Aí ele já responde, nós esquecemos. Não é natural. Somos criados, simples e ignorantes. E aqui, eu vou dar um pulo, tá, André? Essa lei natural, quando ela está escrito nesse processo da nossa consciência, nós vamos ter que visitar essa consciência, porque essa consciência, a consciência de todos nós, tá? Ela é construída nas bases da nossa família, da nossa cultura, daquilo que nós somos desenvolvendo. Então, a consciência que a Glorinha tem é muito diferente da minha, porque ela vem numa época diferente, ela tem uma vivência diferente de mundo, e quando ela for tomar uma decisão, vai ser diferente da minha. Por quê? Porque a Glorinha nasceu numa época, vou dar um exemplo, tá, Glorinha? A gente tem uma diferença de idade. Onde, por exemplo, as mulheres não teriam tanta liberdade como eu tenho hoje. Então, as decisões da Glorinha é dada à época que ela nasceu naquele momento. Só que aí eu, nos meus 40 anos, né? Eu vou falar assim, poxa, Glorinha, toma essa decisão aqui. Sem uma compreensão nenhuma do contexto que ela está. E aí eu preciso contextualizar esse processo. Por isso que os espíritos respondem, conforme o seu grau na Terra, dos seus contatos que você tem. Quando eu vou seguindo para as perguntas, a questão 623. E os que pretendem instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes e não os têm frequentemente desviado através de falsos princípios? Aí vem uma grande questão aqui. Nós temos líderes religiosos em todas as religiões. Padres, pastores, líderes espíritas.
essas pessoas, elas podem em algum momento passar de forma errada a lei de Deus? Pode. São humanos. Só que muitas vezes, quando essas pessoas os fazem, aí eles respondem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e por ambição, se atribui uma missão que não tinha, certamente conseguirá se desviar delas. Então, se eu estou aqui, e meu ego, como palestrante, vai inflando, vai inflando, vai inflando, vai chegar um momento que a minha fala não vai ser condizente com o que está na teoria. Porque vai ser muito mais ao meu próprio benefício do que ao benefício do outro. E aqui eu vou escalar mais um pouquinho. Os políticos que governam cada país da Terra, eles têm uma missão? No cenário atual, nós vemos eles muito mais como inimigos da Terra do que pessoas que receberam uma missão de vir ajudar. E depois que eu compreendi isso, numa palestra aqui espírita, o que eu mais faço é compreender eles como missionários. Eles receberam a missão de algo. E que todos os dias, eu já disse isso aqui em uma palestra, eles recebem muito mais energias para que eles possam falhar do que eles possam conseguir sobressair na missão deles. Então, toda vez que eu vou lá e coloco uma mensagem de hater para um político, eu estou contribuindo para a falha dele na missão que ele foi recebido, que ele recebeu na Terra. Então, o nosso papel, como espíritas, e eu vou chegar na parte do bem e do mal, tá? Eu vou trazendo essa complexidade porque eu sei que é difícil. É muito fácil desejar o bem de quem eu gosto. Agora, é difícil mesmo desejar o bem daquela pessoa que não está de acordo com os meus valores, com as minhas verdades. Então, eu tenho que vibrar. Então, eu vou pensar, Jesus, ele não nasceu numa época fácil de trazer as leis morais. Quantos e quantos vibraram para que ele pudesse fracassar na vida aqui na Terra? Só que aí, a gente está falando de Jesus, não está falando de qualquer pessoa. Aí tinha muitos outros planetas e ambientes vibrando para que ele tivesse sucesso. E a gente não está questionando se ele iria dar conta ou não desse movimento. E aí ele vem e pergunta assim, na questão 628, porque Kardec ele não fica feliz com uma resposta simples. Ele fala, deixa eu perguntar aos espíritos aqui melhor. Que é aquela pergunta que a gente faz assim, né? E aí, você gosta de morango? Ah, mas se você bater o morango com a vitamina não vai ficar melhor? Então ele vai pegando os espíritos pelas beiradas assim até a resposta que todo mundo possa compreender. Qual é o caráter verdadeiro de um profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Tem que estar de acordo. Não pode ser só a palavra desconectada da ação. Deus não pode servir-se da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E aí vem a questão seguinte. 625. Qual é o tipo mais perfeito? Aí ele já leva lá para a perfeição. O tipo mais perfeito que Deus, que não é um homem, tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, para guiar e para que a gente possa modelar. Deixa eu pegar essa pessoa aqui como modelo. Não são os blogueiros que são os nossos modelos. Não são os políticos que são os nossos modelos. Não é o palestrante espírita que é o meu modelo. Aí os espíritos respondem. O Heitor respondeu, né? Heitor respondeu, né? Jesus. Jesus. Esse é o nosso modelo. Porque aí na vida... Por que é bom, é interessante olhar, né? Porque quando a gente pega outras pessoas para serem modelos, porque uma coisa é alguém me inspirar. A Bruna me inspira, mas ela não é o meu modelo para cópia total. Algo nela me inspira. Tudo bem.
mas Jesus é o modelo. Pode só copiar, assim, na hora das dificuldades. E tem uma pulseirinha aqui nos Estados Unidos que vende na Amazon, que chama www. What would Jesus do? Yeah. É muito legal essa pulseirinha. Alguém já viu ela? Eu tô com calor, vocês estão? Não. Essa pulseirinha, eu coloquei no Heitor. Eu fiquei sabendo dessa pulseirinha. E eu coloquei nele quando ele estava no preschool. E aí eu comprei uma para cada um de nós em casa. Faz esse teste. Vai precisar muito na escola. Que é assim, toda vez que chegar uma dificuldade, eu vou me perguntar o que Jesus faria. Só que nós ainda precisamos de algo fora para nos lembrar. Bati o carro. Eu fui lá na melhor da intenção. Desculpa, bati no seu carro. A pessoa vem toda raivosa para cima de mim. E aí eu falei, poxa, eu fui tão legal, ele tá bravo comigo, então peraí, vou agir como igual. Vou elevar minha voz aqui e vou bravo com ele também, para ver se ele me respeita. Aí o que Jesus faria? São nesses momentos, eu estou trabalhando, alguém me denuncia. Eu estou trabalhando aqui, alguém me trata mal. O que Jesus faria? E aí vem uma pergunta. Jesus sempre foi bonzinho? Jesus sempre aceitou tudo que fizeram com ele? Não. Né? Ele também, né? Eu falo que... Eu gosto muito sobre a vida de Jesus lá em casa. E eu estou assim, por que ele brigou com aquelas pessoas lá no templo? Por que ele quebrou as coisas daquelas pessoas? Né? Ele perguntou para mim porque ele assistiu o filme. Porque as pessoas não estavam sendo coerentes. Lá naquele templo, eles falavam uma coisa e faziam diferente. E aí, Kardec, não satisfeito, e eu já vou terminando, na questão 627. Ok, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais para ensinar? Olha a inteligência de Kardec nessa pergunta. Peraí, se você enviou Jesus, se Deus enviou Jesus para ser o nosso guia, por que então os Espíritos estão me precisando escrever esse livro aqui? Só Jesus não basta? Que é incoerente, né? Se temos um guia e modelo, aí os Espíritos respondem. A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com o tempo e os lugares. E até hoje, nós não entendemos a vinda de Jesus através de tudo que ele disse. Então, vai chegar profetas, religiões, tentando esclarecer cada vez mais o que Jesus quis dizer. Só que aí vem interpretações muito pessoais. Bem, a interpretação da pessoa que é cheia de viés. Todos nós temos os nossos vieses. E aqui, na questão 628, porque a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo. Porque eu vou sair daqui, e se eu for conversar sobre esse assunto com alguém, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Porque se eu for levar por exemplo, toda vez que eu tento explicar mais profundamente, vocês já passaram por isso, tentar explicar mais profundamente os conceitos espíritas, e a pessoa não entende. Aí acaba se tornando quase uma disputa de quem está certo e do que é errado, do que uma explicação mesmo sobre aquela situação. Então, por que isso acontece? Será que nós somos mais evoluídos? E aí é uma grande pegadinha para nós espíritas, porque aí a gente pode nós podemos nos achar especiais demais e falar assim, nossa, eu sou espírita, eu sei mais que todas as religiões. Não. Não. Porque o espírita ele tem um grande risco. Muita teoria e pouca prática. Esse é o maior risco. E ele fica tão racional que ele vai perder o sentido. Vê se eu senti Deus. Aí acaba não sentindo mais. Deixa eu pegar Jesus aqui e pedir a ele força para aquele momento, que a gente vê esse fervor na fé, porque nós temos a tendência em racionalizar. Deixa eu entender.
Aí nós vamos perdendo o sentido. E eu vou ter que voltar para esse eixo. E aí ele responde: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É necessário habituar-se ela pouco a pouco. Do contrário, ela cega. Quem já deitou, precisou acender a luz e fez assim, e não conseguia abrir os olhos. É essa a sensação. Aí agora, né, as pessoas começaram a colocar aquele medidor de luz. Né? Entenderam que essa luz intensa, às vezes, nos cega. Então, deixa a luz baixa para eu me acostumar com ela. E aqui, nós vamos para o bem e o mal. Que é a historinha lá do jovem adolescente que quebrou os aparelhos e tinha um pai e uma mãe que precisavam decidir por ele. E os espíritos perguntam na questão 629. Que definição se pode dar por lei? Que definição se pode dar pela moral? Define moral para mim. Nietzsche já fez, Kant já fez, Sócrates já fez. Eu quero saber agora. Me explica, espíritos, o que é moral para vocês? A moral é a regra para bem conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Aí eu pensei, tá de brincadeira comigo, né? Isso aqui não é a resposta que vai me fazer compreender o que é moral. Eu não entendi. Alguém entendeu? Eu falei, eu quero uma coisa mais prática. Eu quero essa definição de moral para na hora da situação eu possa entender e colocar na prática ali para mim. Definição de bem e mal não me convenceu. E aí Kardec vem na questão 630, eu acredito que ele também não, e falou assim: como se pode distinguir o bem e o mal? O bem do mal. Na questão 630. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dele. Simples, complexo na vida prática. Na questão 631, o homem tem meio de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Podemos sozinhos saber o que é bem, o que é mal para a nossa vida? Sim, quando ele crê em Deus e quer saber. Aí ele já vai entendendo assim, olha, ok, a gente já entendeu que vocês não entenderam ainda esse conceito de bem e mal. Vocês vão ter que crer em Deus para entender o que é bem e mal. Talvez não dá para não crer em Deus para entender o que é bem e mal. Mas você vai ter que querer saber sobre isso. Aí se dormir na palestra, se ficar com sono, não vai entender o que é bem e o que é mal. Deus lhe deu a inteligência, essa capacidade de raciocinar, que o te difere de animais, menos da minha cachorra, que ela é inteligente. Eu converso com ela, pega seu brinquedo, ela vai lá e pega, ela entende. Todos os outros animais, sim, menos a Bela. Tá. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. E aqui só compete a raça humana. Aí lá na questão 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade. O tanto que eu sou recíproco com Tiago. E da solidariedade com Tiago. Não só não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Deixa eu ser recíproco comigo. E solidário comigo. Não precisa ser com o Tiago. Quando comeis demais, isto vos faz mal. Pois bem, é Deus quando vos dá a medida daquilo de que necessitais. E aí os espíritos fazem uma volta aqui e já entram nos nossos vícios. Sobre o conceito de bem e mal. E aí ele vai me levar que eu não consigo ainda entender o que me faz bem e o que faz mal comigo mesmo. A volta que os espíritos deu na pergunta de Kardec. Ok, eu sei que beber, me tornar um alcoólatra me faz mal. É o bem e o mal. E por que eu ainda estou nesse vício? Eu sei que ter compulsão alimentar me faz mal. Eu sei que usar drogas me faz mal. Eu sei que falar sobre a vida do outro me faz mal. E porque eu ainda não consigo ser solidário e recíproco
com o meu sentimento. Aí ele está chegando às leis morais, conosco mesmo. Na questão 634, os espíritos falam assim, mas Kardec, tu tá com dificuldade aí de entender. Olha a resposta dos espíritos. Porque o mal está na natureza de todas as coisas. Falo do mal moral, porque ele ainda existe. Deus não poderia ter criado a humanidade em condições melhores? Quer saber a resposta dos espíritos? Curto e grosso? Já te dissemos, tipo, já falei 1000 vezes. E o pior é que eu senti que os espíritos falou assim, ó, complemento do livro dos espíritos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Olha lá na questão 115 que eu te respondi lá atrás. Tá assim aqui, tá? Ver questão 115. Eles responderam para Kardec. Ou seja, não internalizou o conhecimento. E somos nós. Porque a gente vai chegar nos lugares, vai fazer uma pergunta. Não sei se vocês já receberam isso. A pessoa, se respondeu a pessoa vai dar uma volta querendo a resposta que ela gostaria de receber. Já aconteceu com vocês? Que é a verdade que ela quer escutar da sua boca? Então, isso vai acontecer nesse movimento. E aqui, eu vou dar um pulo para que nós possamos compreender que não está na pergunta, tá, André? Mas eu quero finalizar. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Que aí nós vamos entender melhor como é que é essa concepção. Aí, ó, o Heitor chegou. Né, Heitor? O desejar o mal. Eu quero o mal. Lembra que eu falei? Eu quero o mal de um político. Eu quero o mal de uma pessoa. Mas eu não fiz o mal para ele. Eu só desejo. Mas eu não fui lá e fiz o mal. O que implica essa ação? E muitas vezes nós vamos desejar o mal de alguém. Pela inveja, pela posição que ela está, pela situação que ela vive. Tem mérito em não fazer? Depende. A virtude em resistir. Há uma grande virtude em não fazer o mal. Voluntariamente. Ao mal que se deseja fazer. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esses desejos, se o que falta é apenas a ocasião, ainda assim você é culpado. Então, se você tivesse a oportunidade de fazer o mal, aí vocês vão pensar naquela pessoa, naquela situação que você não gosta, que a pessoa não sai da sua cabeça. Você deseja o mal, mas ainda não faz. Se colocasse uma situação que você tivesse a oportunidade de fazer, você faria? Essa é a pergunta. E ninguém ficasse sabendo. Aí a gente complica mais um pouco. Nem própria pessoa. Compliquei mais ainda. Que seria você. Aí eu trago um nível de complexidade. Aí eu ainda não entendo o que é o bem e o que é o mal. E eu ainda estou caminhando para essa concepção do que é a lei moral. E aqui, eu fiz uma pergunta, que era assim, eu queria entender se tudo isso que eu trouxe das leis morais se condizia com o que os cientistas falavam. Eu falei assim, deixa eu entender se a ciência, os religiosos, os ateus, convergem na concepção de bem e de mal e de moralidade. E por incrível que pareça, eu encontrei uma convergência nesse olhar. A dignidade, o valor à vida humana, não causar o dano ao outro. Todos nós temos essa concepção. A redução do nosso sofrimento, a redução do sofrimento do outro, a justiça, a imparcialidade, a honestidade, a integridade. Essas palavrinhas, elas são comuns a todos esses ambientes. E a responsabilidade por decisões e consequências. Toda nossa decisão vai ter uma consequência. Que a gente coloca, né, sobre a lei, que é uma lei que a gente fala muito no cenário espírita, que é a lei de causa e efeito. O que eu faço, volta. Só que com o tempo eu fui entender a complexidade, até mesmo da física, que o que eu faço não volta contra mim.
O que eu faço tem uma lei de circularidade. Se eu prejudico a Bruna abertamente, se eu faço mal para ela, automaticamente a Nina é afetada. Então, não é uma lei de causa e efeito. É uma lei que vai circular. Quem são as amigas da Bruna aqui? Levanta a mão para mim. Só vocês três? Ninguém mais é amiga da Obrigada. Vocês entenderam? Aí todo mundo se volta contra mim. Então, é uma lei que atinge muito mais pessoas. Quando eu faço algo que prejudica alguém. E aí nós vamos ter os cuidados, a compaixão com os vulneráveis. E a lei de Deus e a lei natural, ela sai do simples, se torna complexa, e aqui eu dou a abertura do que serão as leis morais, que nós vamos falar na próxima palestra. Então eu peço que eu fiz um recorte do Livro dos Espíritos. Foram poucas questões. Vocês vão ler em casa, essa semana, essa parte 1. Se alguém ficar com dúvida, pode me perguntar, mas nós vamos seguir para as outras leis morais, porque aí são aplicações do dia a dia, são situações específicas. Qual é a lei da oração? Qual é a lei do trabalho? E se alguém não puder trabalhar, como é que fica essa lei na vida dela? Qual que é a lei da reprodução? E se não puder ter filho, como é que fica a situação na vida dela? E aí a lei de conservação. E como é que entra as pessoas que cometem o suicídio? Como é que fica essa lei na vida dela? Vai acabar? Deu tudo errado? E aí nós vamos agora para as questões morais, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Eu espero que com a palestra de hoje vocês possam ter ampliado a concepção de Deus sobre a nossa criação, sobre como ele pensou de uma forma muito cuidadosa, não só as nossas vidas, mas a construção da Terra e a construção de toda a galáxia que nós estamos imersos dentro dela. Então, não vamos nos pensar tão grande o suficiente para perder a dimensão da galáxia e de todos os outros universos. Eu agradeço pela manhã de hoje.